Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Prontos para mais uma aula com a professora Kelly? Ah, que bom! Então vamos começar a organizar os materiais? Vamos separar um caderno ou uma folha para você anotar as atividades. Também separe seu lápis de escrever, os lápis coloridos, a borracha, o apontador, aqueles materiais que vocês usam sempre. Lembre de pegar uma mesa ou uma caixa firme, um livro, para apoiar a sua folha ou o seu caderno na hora de escrever, ok? Então agora vocês vão colocar o número da aula, a data de hoje, vão organizar o espaço e os materiais e eu já volto. E daí, crianças, tudo pronto? Então vamos começar a nossa aula? E para começar, vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, nós vimos que os lugares são diferentes e que as pessoas também que vivem nesses lugares vivem de maneira diferente. Vocês lembram quem são os povos que estão aparecendo na imagem? Então, esses são os esquimós. Muito bem. Vamos para o próximo. Esses são os povos indígenas chamados de tucano. Muito bem. Eles vivem na região da floresta amazônica, lugar quente e chuvoso. Eles plantam, caçam, pescam. Lembram desses indígenas? Ótimo! E esse povo aqui, qual é? Isso mesmo, são os beduínos. Eles vivem nas regiões quentes da África e do Oriente Médio. Vivem em tendas e são pessoas que de tempos em tempos se mudam para outros lugares. Eles costumam criar cabras, ovelhas e camelos. Vocês lembram dos beduínos? Ah, que bom! Eles têm aquela característica, né? Desses turbantes ali na cabeça, né? A pele um pouco mais queimada do sol, justamente por viverem em lugares mais quentes. Aí nós fizemos a nossa primeira atividade. Vocês lembram dessa atividade número 1? Ela está aí no seu caderno? Que bom! Caso não esteja, não tem problema. Vocês sabem que depois vocês podem fazer com calma. Então vamos lembrar da atividade número 1.
Na atividade número 1, a professora estava perguntando quais são as diferenças entre esses lugares. E ali a professora então havia colocado as imagens dos lugares aonde vivem os esquimós, os indígenas tucano e os beduínos. Certo, crianças? E nós depois conversamos na correção da atividade que a diferença entre esses lugares são o quê? A temperatura, se tem ou não tem vegetação, os tipos das casas, os tipos dos solos e o modo de viver das pessoas que moram nesses lugares. Certo, crianças? E depois nós vimos então aonde é que estão localizados esses lugares. Por exemplo, os esquimós vivem aonde? Na Sibéria, no Alasca, no norte do Canadá e da Groenlândia. Vocês lembram que a professora foi colocando no globo os avatares dos esquimós, né, nos lugares aonde eles vivem? Ah, lembram, né? Com certeza que lembram. Depois nós vimos aonde vivem os indígenas tucanos, né? Que vivem ali na floresta amazônica que fica na América do Sul, no Brasil. Nós vimos também que a floresta amazônica, ela tem uma parte ali que uma área que pertence também a outros países. Então nós vimos que os tucano, esses indígenas, também moram ali na região da Venezuela e da Colômbia, certo? Depois disso, nós vimos aonde moram os beduínos, que moram lá na região do Oriente Médio e no norte da África. Vimos também algumas características, né, desse povo que vive nessas regiões mais quentes e mais desérticas, como, por exemplo, as casas que são feitas de tendas, né? São tecidos. Então, eles montam essas casas, essas tendas, e depois, conforme eles se mudam de um lugar para o outro, eles levam, carregam toda a casa junto, né? Desmontam as tendas e levam para montar em outro lugar. Aí nós fizemos a segunda atividade. A segunda atividade era a seguinte: escolha um desses povos e escreva ou desenhe como é a vida deles nesses lugares. E aí a professora colocou ali os esquimós, o tucano e os beduínos. Vocês fizeram a atividade número 2? Conseguiram escrever ou desenhar como é a vida desses povos? Ai, que bacana, hein, crianças? Quem não conseguiu, não se preocupe. Depois você faz com calma, ok? Aí, nós continuamos a aula relacionando, então, os povos ao lugar onde eles vivem. Então, vamos ver aqui se vocês lembram quem são esses povos. Os beduínos. E aí nós vimos que eles vivem ali na imagem aonde estão aparecendo aquelas tendas, aquele solo mais arenoso de deserto, certo, crianças? Depois nós vimos o povo esquimó e relacionamos que eles moram em lugares mais frios, né? Aonde eles precisam se proteger do frio com aquelas roupas bem quentinhas feitas de peles de animais. E no final nós falamos e vimos onde vivem os indígenas tucano. E vimos que é ali na floresta amazônica. Certo, crianças? Depois disso, a professora foi falando algumas características desses povos e vocês tinham que descobrir qual era o povo que estava ali escondido. Lembram disso? Foi uma atividade muito bacana, né?
Então vamos voltar aqui para essa atividade. A professora vai falar uma característica só dos povos e daí nós já vamos ver se vocês aprenderam bem certinho onde é que quem são esses povos, ok? Então esse primeiro povo aqui, a característica que eu vou falar deles para vocês é a seguinte: são povos nômades, povos que não têm habitação fixa. Eles permanentemente mudam de um lugar para o outro. Quem são esses povos? Vamos lembrar? Beduínos. Muito bem! Outro povo que está ali escondido, a característica deles é: suas roupas são feitas de pele, de foca, de urso e de raposa. E para melhorar o aquecimento do corpo, essas peles de animais ficam voltadas para dentro da pele da pessoa, né? Então fica quase que do lado do avesso, assim, a roupa que eles usam. Quem que são mesmo? Eles precisam de roupas quentinhas? São os esquimós. Muito bem, os esquimós. Mais uma característica aqui de um outro povo, vamos lá. Antigamente, as casas desse grupo indígena abrigava várias famílias. Então, várias famílias moravam numa mesma casa. Hoje em dia já é diferente. Cada família mora numa casa. Com o tempo, essas famílias foram entendendo que por mais que morassem em casas diferentes, eles viviam em comunidade, então eles tinham que continuar se ajudando na coleta de frutos, na caça, na pesca. Que povo será que é esse, gente? São os indígenas tucano. Muito bem! E vamos falar sobre os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais. Como vocês notaram na nossa aula passada, o modo de vida das pessoas depende de muitos aspectos, né? De muitas circunstâncias. Por exemplo, se o lugar onde a pessoa vive é quente, chove ou faz muito frio, se o lugar onde a pessoa vive, o solo é próprio para plantar ou não é. Então, o estilo de vida da pessoa, o jeito de viver da pessoa vai ser de acordo com o lugar onde ela vive. Concordam, crianças? Isso mesmo. Vamos lembrar aqui, ó, desses povos que nós conversamos na aula passada? Os beduínos, os esquimós e os indígenas tucano. Muito bem. Esses povos nós conhecemos na aula passada. Nós vimos que esses povos tinham diferentes formas de se relacionar com a natureza e diferentes modos de vida. Então a professora anotou essas duas diferenças que são importantes, né, de se destacar do jeito de viver dessas pessoas, certo? Agora vamos ver aqui. Qual desses povos está presente no território brasileiro? Qual desses povos vivem aqui no Brasil? Ficou fácil, né? Quem será que são? Os beduínos? Acho que não. Os esquimós? Também tô achando que não. Então sobrou quais povos? Os indígenas tucano. Muito bem. Os tucano, que são esses povos indígenas que vivem ali na região da floresta amazônica, são chamados de comunidade tradicional. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei para vocês, os indígenas tucano fazem parte das comunidades tradicionais. Mas o que será que são comunidades tradicionais? Vocês fazem ideia? Já ouviram falar? Ainda não sabem? Então vamos descobrir juntos aqui o que são povos e comunidades tradicionais. Vamos lá? Desde fevereiro de 2017,
foi criada a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. E essa política define os povos e as comunidades tradicionais como, vou ler para vocês, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Olha, que interessante! Então, as comunidades e os povos tradicionais, eles têm uma definição, né? Eles obedecem a essa definição. Não é qualquer povo ou comunidade que pode se autodenominar como sendo comunidade tradicional. Veja que no texto ele destaca que é uma comunidade que atua ali na condição para a sua reprodução cultural, religiosa, social, ancestral e econômica e que segue uma tradição, certo? Então, como eu falei, são considerados povos e comunidades tradicionais os povos indígenas, os extrativistas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, os caboclos, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, os pomeranos e tantos outros. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar nos povos indígenas, certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses povos tradicionais que são os indígenas. Vamos lá? Veja só, primeiro pergunto para vocês, os povos indígenas são todos iguais? O que vocês acham, crianças? Daquilo que vocês já conhecem sobre os indígenas? Não, né? Cada qual tem a sua cultura, tem o seu modo de cozinhar, tem as suas particularidades, certo? Eles vivem do mesmo jeito? Será que os povos indígenas vivem do mesmo jeito? Pensem aí. Eles pertencem todos à mesma cultura? E eles pertencem todos ao mesmo povo? Olha só, aqui a professora colocou algumas questões para a gente ir pensando durante a aula, no decorrer da aula, né? Conforme a gente for conversando, for observando as imagens, a gente vai lembrando dessas questões e vai tendo as respostas para elas. Certo, crianças? Então vejam só, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a diversidade que existe entre os grupos indígenas e a necessidade de respeitar o modo de vida de cada comunidade indígena. Vamos ver aqui os povos indígenas que nós encontramos aqui no nosso estado, no estado do Paraná. Então nós temos ali na primeira imagem o povo Xoclém, na segunda imagem o povo Xetá, ali na primeira imagem o povo Guarani e na segunda imagem aqui o povo Caingangue. Vocês já ouviram falar de algum desses povos indígenas? Acho que sim, né? São povos aqui do nosso estado e vocês perceberam que as crianças que aparecem ali na imagem, elas não estão sem roupa ou apenas com penas, cocar na cabeça. Elas estão vestidas praticamente como nós, né? Como outras crianças que nós encontramos por aí. Mas será que existem indígenas que andam assim, sem muita roupa, com folhas e cordas, né?
amarrados no corpo, com penas de animais, peles de animais para fazer de roupas? O que vocês acham? Sim, existem. Então nós temos indígenas que já estão mais habituados ao modo de vida da população das grandes cidades e temos indígenas que vivem mais afastados na região de florestas, né? Principalmente lá na região da floresta amazônica, que ainda mantém uma tradição um pouco diferente, um modo de vida um pouco diferente dos indígenas que nós acabamos de ver na imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa onde mostra a população indígena nas terras indígenas em 2010. Veja que interessante quantas comunidades, né, indígenas nós vemos praticamente no Brasil inteiro. Esses círculos ali, maiores, menores, mostram o número de indígenas que nós temos em cada região, em cada comunidade. E esses riscos ali que vocês estão vendo também no mapa são as terras indígenas que estão delimitadas, né? Então vejam que as terras indígenas, a maioria delas está concentrada ali na região norte do nosso país, certo? Que interessante, né, crianças? No mapa a gente consegue ver espacialmente quantas comunidades, quantos povos indígenas a gente tem distribuídos no nosso país. Se a gente fosse contar ali no mapa, nós teríamos aproximadamente 250 povos indígenas vivendo em diferentes estados brasileiros. São mais de 890 mil pessoas, falando mais de 150 línguas indígenas diferentes. Veja que interessante, né? Nessa imagem, então, nós estamos vendo os índios Kisedje, da terra indígena Uauí, no Mato Grosso. Veja que interessante essa composição, as roupas que eles usam, os colares, né? Parece ali ser uma família, né, crianças? Então, esses indígenas provavelmente têm um modo de viver diferente dos indígenas aqui do estado do Paraná, que nós vimos nas outras imagens, certo? Então, vejam. Como eu falei para vocês, as comunidades indígenas elas têm modo de vida diferente, né? Algumas estão mais próximas das grandes cidades e terminam se habituando ali com o modo de vida que nós levamos. Então é muito comum você ver os indígenas com celular, dirigindo automóveis, as casas em que eles moram também são mais parecidas com as nossas, né? Mas culturalmente eles mantêm toda aquela tradição, todo aquele aprendizado que foram tendo com o passar do tempo dos seus familiares, dos seus antepassados. Certo, crianças? E agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas brincadeiras indígenas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então aqui, ó, nós temos os peões dos Gabili do Oiapoque, que é um grupo indígena que vivia na Guiana Francesa e que veio aqui para o Brasil há muito tempo atrás, né? Eles vivem na margem direita do rio Oiapoque, no norte do Amapá. Eu já vou mostrar para vocês aonde se localiza o Amapá. Antes disso, eu quero contar para vocês o quê? Conforme vocês estão vendo ali na imagem, esse peão que nós estamos vendo o menino brincar, né? E o peão que está aqui do lado, ele é feito com semente da palmeira de Tucumã. E conforme eles giram esse peão faz um som muito forte, né? Muito alto, assim. Então, as crianças gostam muito de construir os seus peões e depois, no grupo com outros amigos, né? Colocar o peão para cantar nessas rodas de jogar peão.
Muito interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui então no mapa. A professora contornou em vermelho aonde é o Amapá, né? Então eles moram ali na região norte do Amapá. Eles vivem na região norte do Amapá, certo? Agora vamos ver uma outra brincadeira, né? Que é a brincadeira do Chavante, um outro grupo, uma outra comunidade indígena. É a perna de pau. Vocês já brincaram de perna de pau? Escutei muitas crianças falando que sim. Só que essa perna de pau dos Chavantes, ela é um pouco diferente daquela perna de pau que a gente está acostumado a brincar. O que acontece? As crianças saem cedo de casa, vão para a floresta e vão em busca de 2 troncos de árvore que não sejam muito grossos, porque daí seriam muito pesados, mas nesses troncos eles têm que encontrar como se fosse um Y assim, né? Um Y. Para quê? Para que eles coloquem os seus pezinhos ali para poder se equilibrar e brincar de perna de pau. Essa busca por esses troncos, ela não é uma busca fácil, né? Mas todas as crianças que estão dispostas a brincar, a fazer a brincadeira da perna de pau, elas vão, se embrenham nas matas. Por quê? Porque elas mesmas fazem as suas pernas de pau. Interessante, né, crianças? E aqui, se você fosse brincar de perna de pau, será que você também ia se embrenhar na mata para pegar os troncos e aí cortar e poder brincar com a perna de pau? Ou será que você ia pedir para o seu pai fazer, para um responsável, né, um amigo te ajudar a fazer uma perna de pau? Ou mais fácil ainda, ou será que você já ia comprar na loja uma perna de pau pronta para brincar com os seus amigos? Ai, ai, ai. Vejam, a aldeia Chavante, ela fica no estado do Mato Grosso. Vamos ver aonde se localiza o Mato Grosso? A professora marcou em vermelho ali no mapa aonde é o Mato Grosso. É nessa região que moram os Chavante, povo indígena ali da região do Mato Grosso. Certo, crianças? Mais uma brincadeira que os indígenas gostam de fazer, a peteca. Vocês já jogaram peteca, crianças? Alguns falaram que sim, outros falaram que não. Mas vocês já construíram as suas petecas antes de jogar? Não, será? Tem gente falando que sim, inclusive contando que foi na aula de arte. Outra criança relatou que foi na aula de educação física. Isso é muito bacana. Mas veja, jogar peteca também é uma brincadeira indígena e é uma brincadeira muito parecida com o jogo de queimada. Ou seja, eles, ao invés de arremessar uma bola no adversário, eles jogam então as petecas, que são chamadas de tobdaés. Isso mesmo, tobdaés. E eles não definem campo nem linhas no chão. Apenas pegam palhas de milho, vão juntando, amarram firmemente e aí começa a brincadeira. Bem interessante, né, crianças? Mas agora que já falamos das brincadeiras, que eu já mostrei para vocês também um pouco dessa característica dos indígenas brasileiros, vamos fazer a nossa primeira atividade? Vamos lá? Então vejam, atividade 1. Você já brincou de peteca, de perna de pau ou de peão? Vocês vão responder se sim ou se não. E na letra B, vocês vão contar como foi a sua experiência. Então, na primeira pergunta, vocês vão responder sim ou não. E na segunda, vocês vão contar um pouquinho como é que foi essa experiência de brincar de uma dessas brincadeiras que a professora relatou. Tempinho para vocês.
aí, crianças? Fizeram atividade? Se não deu tempo de terminar, não tem problema. Depois, ao final da aula, vocês terminam, certo? Porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação indígena. Olhem lá essa imagem. Nessa imagem, nós estamos vendo uma mulher e uma criança azurine fazendo um vasilhame cerâmico para colocar os alimentos, né? Então, os povos indígenas, eles se dedicam em grande parte do tempo para as atividades relacionadas à alimentação. Então, eles precisam produzir, né, seus alimentos, plantar seus alimentos, cultivar, criar animais, caçar, pescar. Então, eles constroem os seus utensílios e também constroem os arcos, as flechas, que vão ser usados para caçar, para pescar e assim por diante. Então vejam lá, nessa imagem nós estamos vendo as mulheres Kalapalo preparando a massa de pequi. Vejam que as crianças estão ali ao fundo também acompanhando esse preparo do alimento. É interessante porque os indígenas eles precisam conhecer muito bem os aspectos naturais para saber quando plantar, quando colher, né? A melhor época de plantar. Então é interessante como eles têm uma relação com a natureza muito positiva e muito atenta. Vamos ver aqui na outra imagem uma roça Yanomami, né? Na aldeia Iarita, na fronteira do Brasil com a Venezuela. A roça é uma atividade praticada por homens e por mulheres indígenas. Os homens, eles preparam o terreno e as mulheres plantam as espécies, como por exemplo, milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará e outras coisas, né, outros produtos. As mulheres também são responsáveis por colher esses produtos e carregar então toda a colheita em cestos de palha até as aldeias. Certo, crianças? Mais uma imagem aqui. Aqui nós temos uma imagem que representa a caça, né? O araueté está fazendo flechas para caçar. A caça, crianças, já é uma atividade masculina, então são os homens indígenas que saem para caçar ou para pescar. Em algumas comunidades indígenas, as mulheres e as crianças também podem pescar, mas não caçar. A caça é exclusiva dos homens indígenas, certo? Aqui nós temos a imagem da pesca, né? Peixes assando. E como eu falei para vocês, em algumas comunidades indígenas, a pesca também pode ser realizada pelas mulheres e pelas crianças, ok? Agora eu vou fazer com vocês um verdadeiro ou falso, rapidinho para ver se vocês ficaram atentos às informações que a professora mostrou aqui nas imagens. Vamos lá? Primeiro, letra A. Na maioria das comunidades indígenas, o cuidado das crianças é tarefa da mulher. O que vocês acham? Verdadeiro, verdadeiro. Os homens eles já ficam responsáveis pelo que mesmo? Pela caça, pela pesca e por preparar o solo para a roça. Muito bem. Letra B. As refeições das famílias são preparadas pelos homens. Será, crianças? Falso, né? A professora comentou que a alimentação é praticamente toda preparada pelas mulheres. Muito bem. Letra C. A derrubada do mato para a criação das hortas é responsabilidade dos homens. Verdadeiro, muito bem, ficaram atentos a essa questão, a essa informação. Letra D. Caçar animais é uma atividade realizada pelas mulheres. Será que é pelas mulheres? Falso, né? Caçar é uma atividade realizada pelos homens nas comunidades indígenas. Letra E. As atividades de pesca são de responsabilidade do homem.
mas em algumas comunidades indígenas, todos da família podem participar. E essa frase, essa informação é verdadeira. Muito bem, crianças. Interessante a gente fazer um joguinho rápido aí para ver se vocês estão atentos às informações, não é verdade? E agora eu vou mostrar para vocês algumas moradias indígenas, né? Por quê? Porque como eu falei lá no comecinho, o jeito de morar dos indígenas também é diferente, né? Então vamos observar aqui a imagem. Vocês estão vendo diferença nessas duas imagens? Sim, né? Na primeira imagem, a impressão que a gente tem é que a casa é construída com palha e também com bambus, né? Um pouco de madeira ali das árvores, mas parece que ali perto da janela tem muitos bambus. E na segunda imagem a casa já parece ser toda de palha, né? Então, nas comunidades indígenas existem diferentes formas de construir as casas, né? Cada grupo tem um jeito diferente de pensar e se relacionar com o ambiente onde vive. E a casa é sempre uma parte cultural do povo indígena. As formas das casas, elas são bastante variadas. E o jeito que eles se organizam também no espaço em que eles vivem também é bastante diferente. Pode ser circular, retangular, oval, né? Então, conforme as comunidades, o formato a distribuição dessas casas também é de acordo com a cultura do povo indígena daquela região, certo? Vamos ver mais uma imagem. Olha lá, essa daqui é uma imagem de uma aldeia urbana aqui na região de Curitiba, na região de Campo do Santana, né? É a aldeia Cacané-Porã. E essa região ali, que está próxima à cidade, ela já tem uma forma, né? Essa comunidade indígena já tem uma relação com a cidade, com a organização das casas, um pouco diferente daquelas que a gente acabou de observar, né? Então, as casas são muito parecidas com as casas das pessoas não indígenas, né? São feitas de alvenaria e são dispostas de acordo com a cultura dos indígenas que vivem ali nessa aldeia Cacané-Porã, ok? Vamos para mais uma imagem? Vejam lá, mais de pertinho, nós estamos vendo ali a vida na aldeia urbana ali no Campo de Santana. Então o que a gente percebe é que eles preservam a sua cultura, preservam as suas tradições, mas já tem um modo de vida muito parecido com o nosso, né? Com o nosso modo de vida de não indígenas, certo? Vamos lá, mais uma imagem. Ali nós estamos vendo então as crianças na sala de aula, ali da aldeia Cacané-Porã, e também uma pessoa fazendo cestos de palha, né? Então veja, são 35 famílias de etnia Guarani que vivem ali nessa aldeia e que têm ainda preservada a sua cultura, certo, crianças? Bom, por hoje a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar a nossa aula? Vamos lá? Hoje nós conhecemos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Também reconhecemos o modo de vida de povos indígenas e fizemos algumas atividades. Eu fico por aqui, crianças, deixo um beijo para vocês, um super abraço e até a próxima aula!